A minha esposa engravidou e o irmão Herivaldo tinha passado por esse fato da esposa falecer. E eu já estava meio que traumatizado, né, com a situação. E quando minha esposa engravidou, eu procurei dar aquela atenção maior. Estava pagando um plano de saúde já uns 2 anos atrás para ela, quando o bebê nascesse, ter um lugar, um conforto. E Deus criou uma situação que eu não entendi imediatamente. O senhor estava falando, eu me lembrei. Eu paguei o plano, tudo, e quando foram 2 meses antes dela dar à luz, o plano faliu. Eu fui para outro plano, não cobriu a carência. Ela teve o bebê, e quando ela teve o bebê, no outro dia ela teve uma complicação e teve que ser transferida para outro hospital, de urgência. O intestino dela paralisou, ela começou a inchar muito, começou a vomitar. E os médicos disseram, nós temos que transferi-la imediatamente, porque temos que fazer uma nova cirurgia, reabrir a cesariana. E eu fiquei perguntando a Deus, por que aquilo tudo? Como o senhor falou, eu fiz tudo certo e deu errado. Eu dizia, Deus, por que isso aqui, Senhor? Eu estou sem entender. E a minha esposa foi transferida para o hospital Otávio de Freitas, em Jaboatão. Justamente no mesmo hospital onde meu pai faleceu no ano de 2000. Não tinha vaga do mesmo jeito que aconteceu com meu pai. Meu pai estava com câncer e ele não tinha vaga, ele ficou no corredor, numa maca improvisada ao lado de uma sala. E minha esposa ficou no mesmo corredor, numa sala, na mesma maca, digo, ao lado da sala que meu pai havia falecido. E na minha mente passava tanta coisa, tantas perguntas, e eu não consegui ir para casa, eu não consegui dormir, e eu fiquei no carro. Eu me lembro que eu coloquei o carro assim na frente do hospital, baixei o banco do carro e disse ao vigilante, o senhor me deixa dormir aqui no carro? Eu disse, fica à vontade, irmão. E quando eu estava no hospital, a primeira lição que Deus me deu é que eu estava confiando muito no plano de saúde. Quando eu cheguei lá no hospital, eu fui mais bem tratado do que no hospital particular. O porteiro era crente, o irmão dos recursos humanos era crente, o vigilante era crente, servo de Deus da nossa igreja, diácono da igreja. Não podia entrar a todo instante, porque minha esposa tinha ido para uma sala que não podia receber visita. Os médicos estavam fazendo os exames, mas ele chegou para mim e disse, olha, quando o senhor quiser entrar, pode entrar, não diga a ninguém não, o senhor vai lá e volta rapidinho, eu lhe dou 5 minutinhos, o senhor vê e volta. E eu fiquei sem entender. As enfermeiras eram crentes, o irmão que estava no plantão veio, atendeu, o maqueiro era crente, trouxe uma maca para ela, trouxe um colchão, e eu ainda perguntando a Deus por que eu estava ali, né? E Deus usou um irmão na frente do hospital e disse assim para mim, eu, o Senhor, te trouxe aqui para uma finalidade, e vou te dizer qual a finalidade. E eu disse, Senhor, me diga por que eu vim para cá, Senhor. E de repente, pastor Enoque, uma irmã se aproxima de mim, uma irmã idosa, baixinha, bem simples, disse, o senhor é irmão Josafá? Sou, minha amada irmã. Ela disse, o senhor canta um hino que diz assim, eu tinha tudo para não ser nada, mas ele me viu, eu disse, canto. Ela disse, eu sou da cidade de... Esqueci o nome da cidade, próximo de Limoeiro, o interior dela. Próximo ao interior de Limoeiro. João Alfredo, não é isso? É. Ela disse, eu não tenho TV em casa, mas eu tenho um rádio ligado na Rede Brasil. E eu escuto esse hino. Meu esposo não é crente, mas meu esposo, toda vez que escuta esse hino, ele chora muito. E ele está com câncer em fase terminal. E ele foi transferido aqui para o Otávio de Freitas. E ele chegou para mim e disse assim, minha velha, se um dia eu encontrasse com esse rapaz, esse homem que canta esse hino aí, se ele me falasse de Jesus, eu ia ser crente. Aleluia! Aí ela disse, irmãos, eu fui para o terreno de casa e fiz uma oração. Olhei para o céu e disse assim, Deus, eu não sei o nome desse irmão, eu não sei onde ele mora, eu não sei o que fazer para encontrar com ele, mas se tu és Deus,
e tu tens um projeto na vida do meu marido, Senhor. Se for para meu marido ser salvo, marca um encontro, Senhor, para ele encontrar com esse homem e ele falar de Jesus para ele. Pastor Enoque, o plano de saúde faliu. Minha esposa foi transferida, o intestino paralisou, houve uma complicação e eu saí de uma clínica particular para o Hospital Otávio de Freitas, no mesmo lugar onde meu pai tinha falecido, para encontrar com esse homem. Fui lá junto dele. Glória. Aleluia. E eu disse assim para ele: o senhor já ouviu um hino assim? Cuidando de ovelhas entre os matagais. E a lágrima dele começou a descer. Ele começou a chorar. E ele não estava mais falando perfeitamente. Estava com oxigênio. Mas eu botei a mão na cabeça dele. Ele estava bem debilitado. E eu disse assim: o senhor quer ser crente? Servir ao mesmo Deus que eu sirvo? E ele balançou a cabeça, dizendo que queria. E algumas pessoas estavam ao redor. E eu coloquei a mão na cabeça dele, fiz uma oração bem baixinho. Depois cantei esse hino e saí. Aquela irmã me deu um abraço. E eu senti a presença de Jesus ali. E ela disse assim: irmão, agora meu marido pode ir embora, porque Jesus já salvou. Glória. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha esposa estava lá para fazer uma nova cirurgia. No outro dia, Deus estendeu as mãos e ela não foi cirurgia. Aleluia. O intestino voltou para o lugar, não precisou fazer cirurgia. E naquele mesmo dia, Jesus guardou aquele rapaz. Eu posso fazer uma colocação? Glória. Aleluia. Você tinha um plano. Não era um plano? Um projeto. Um projeto. E tinha um plano de saúde. Não é? Deus tinha uma realização. O Senhor tinha só o plano. Deus tinha a realização. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Grande, grande é o Senhor. 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 Não tem preço, não tem preço, não tem preço, não tem preço. É Deus puro. É como até os irmãos gostam de falar no círculo de oração. É Deus sem mistura. É. Que às vezes nós vemos algo ali, um fogo estranho, não é? Mas é. Glória. Aleluia. Glória. Deus Glória faz. a Deus. É por isso que nós adoramos. Porque Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele opera como e quando Ele quer. E o hospital ficou, ou melhor, os que estavam lá ficaram impactados pelo poder. Muita gente, uma senhora que estava na frente. Se eu sou afastada também, eu disse: volte para Jesus. Estava lá, tinha quebrado o braço, disse: estou sem entender porque eu estou aqui nessa fila, não ajeitaram, não colocaram o braço ainda na tipóia. Eu disse: é porque Jesus permitiu você estar aqui, volte para Jesus. Jesus começou a trabalhar ali e eu entendi o que Jesus disse para os discípulos: o que eu faço hoje, tu não sabes. Aleluia. Às vezes Deus cria uma situação em nossa vida que nós não entendemos. Eu não sei se lá do outro lado, pastor Enoque, existe alguém que está nos assistindo, mas veio o desejo no meu coração de lhe dizer: o que Deus faz na nossa vida, Deus faz com perfeição. Deus não erra. Deus não se equivoca. Não existe esse ditado com Deus: atirou no que não viu, acertou o que viu. Não. Deus trabalha certo. Um certo cidadão encontrou-se comigo no meio do caminho e disse: não, Deus escreve torto em linhas certo em linhas tortas. Eu disse: isso é mentira, meu amigo. Deus apruma a linha, escreve em cima dela. Deus faz tudo perfeito. Oh, glória! O que está acontecendo na sua vida é uma perfeição de Deus, é um trabalhar de Deus. Deus criou tudo isso para uma grande finalidade, um grande objetivo. Não abra mão de Deus em hipótese nenhuma por causa dessa situação, porque Deus está no controle da situação. O nosso Deus, ele é tão grande que no meio da tormenta ele consegue fazer um caminho.
Aleluia. No meio das crises, Ele consegue fazer um plano. E na sua vida não vai ser diferente. Você que está nos assistindo nesta madrugada, nesse início de madrugada, Deus está falando com você. Está dizendo, tudo tem uma finalidade, um propósito para você. Aleluia. Isso é para tomar posse. Esse bloco nós estaremos